A gente vai iniciar o nosso encontro de hoje e hoje a gente vai falar da ferida emocional do abandono e como curar a criança ferida. Porque quem está com a ferida emocional do abandono dentro de nós é a nossa criança. É a nossa criança ferida também que está nos mandando para a vida. Se a gente tem uma criança ferida dentro de nós e essa criança não é curada, a gente vira um adulto ferido. É um adulto inseguro, um adulto medroso, um adulto que se apega porque tem medo, né, de ser de novo abandonado. Então a gente vai entrar nesse assunto, entender esse assunto, entender como que a gente consegue curar essa criança dentro de nós, para a gente resgatar a nossa segurança, resgatar a nossa força, resgatar o nosso controle, resgatar a nós mesmas. Não tem como a gente curar a nossa vida verdadeiramente se a gente não ganha consciência sobre a nossa dor. Se a gente não ganha consciência do porquê aquilo está doendo em nós, do porquê aquilo veio para nós, do porquê que nós vivenciamos aquela situação, porquê que a gente teve que viver aquela realidade, porque eu, né? A gente faz esses questionamentos na vida, porque eu, né? Às vezes a gente se vê como a vítima de toda a situação. Então não tem como a gente sair desse pé angustiante se a gente não ganha consciência para a gente entender o porquê que tudo aquilo nos aconteceu, o porquê que tudo aquilo nos veio. Então, toda aula que a gente tiver aqui durante esse mês todo, eu vou trazer consciência para vocês sobre o porquê das situações, né? Se a gente permanecer achando que o outro é sempre o culpado pelas nossas dores, é sempre o culpado por aquilo que aconteceu com a gente, é sempre, né, o responsável pelo nosso adoecimento, a gente nunca vai sair da dor. A gente nunca vai conseguir resolver os problemas, a gente nunca vai, né, ter vida de fato. Então a gente precisa ganhar consciência e eu vou trazer consciência para vocês nesse tempo que a gente vai ter aqui de encontro, tá? E hoje a nossa consciência vai gerar em torno dessa situação, em torno da ferida emocional do abandono. O que que nós vamos ver nessa aula de hoje? Quando a ferida do abandono surge, o que é a ferida do abandono? Como a ferida do abandono se manifesta na vida adulta? Consequências emocionais da ferida do abandono? Demais sintomas da ferida e o caminho da cura. É claro que sempre precisa ter esse caminho da cura. A gente vai trazer à luz esse problema, entender esse problema, de onde que veio, o que que está nos causando, e é essencial que isso tenha uma solução. É fundamental que isso tenha uma solução, é imprescindível que tenha uma solução. Não é só mostrar que tem uma dor, não é só mostrar de onde que essa dor veio, não é só mostrar como que essa dor está doendo. É também entender como que eu consigo resolver essa dor dentro de mim? Como que eu consigo sair disso? Como que eu consigo dar conta disso? Como que eu consigo pegar tudo isso e tornar isso degrau na minha jornada de autoconstrução, para eu me elevar, para eu evoluir. Então, sim, nós temos caminho da cura. Quando a gente tem uma ferida e essa ferida está relacionado a essa base que a gente tem na vida, né, que é o pai e a mãe, a nossa vida tende a não prosperar, a nossa vida tende a não ir para frente, a nossa vida tende a não sair do lugar. Então, vamos lá. Quando surge a ferida do abandono? A ferida do abandono surge quando, na infância, a criança vivencia a ausência afetiva, física ou emocional de alguém que representa segurança, amor ou proteção. Então, essa ausência dessa figura, ela pode ser tanto paterna, materna, quanto de outros cuidadores que representam esse afeto na vida da criança ali naquele momento. Pode ocorrer de forma direta. O que que seria isso? No caso de um pai ou de uma mãe que vai embora, né? Ou pode ocorrer de forma indireta ou sutil. O que que seria sutil? Como pais emocionalmente indisponíveis, frios ou negligentes. Então, os pais estão ali presentes de corpo, né? Mas eles não têm presença real ali para aquela criança. Então, é uma presença que não faz, que não vai gerar aquilo que a criança precisa, né? Está presente, mas não está presente. Também pode acontecer em casos de falecimento de um dos genitores. Então, quando para a criança um dos genitores falece, né, parte desta vida, para a criança se configura um abandono. A criança não vai interpretar, puxa, morreu, né?
foi para o céu ou qualquer coisa assim. Por mais que a gente às vezes conte essa história, a criança ela vai perceber a falta, ela vai sentir a falta e para a criança vai ser um abandono. Por isso que geralmente quando há perdas dessa forma na família, né, a gente sugere fazer pelo menos uns 2, 3 meses de terapia, porque o terapeuta consegue levar essa criança a esse entendimento dessa presença, para a criança não entrar nessa dor, nessa falta e ter isso daí impresso nela como um abandono, né? Até mesmo quando há presença física, a ausência emocional pode ser impressa no inconsciente da criança como abandono. Então, a ausência emocional, ela é impressa como um abandono, a ausência por questões de morte é impressa por abandono, ausências por internamento, de repente, a mãe teve uma complicação ali e ficou internada e o bebê veio embora para casa sozinho. Qualquer processo de separação, vai haver ali uma energia que não vai ser favorável para essa criança e posteriormente essa energia vai adquirir essa vibração de abandono. Aí, Eliane, mas por que que tudo isso acontece? Porque a criança, gente, quando ela nasce, ela não está consciente de que ela é uma criancinha, um serzinho, e de que a mãe é outro ser. Para a criança é uma coisa só. Por isso que a gente utiliza aquele termo simbiose, né? Por quê? Porque está conectado. Para a criança, essa figura de afeto mais importante para a criança é ela. Assim como todo meio é ela. A gente entende isso lá no módulo infantil. Para a criança não há uma separação. Então, quando algumas dessas partes que corresponde à criança, que é a criança, se distancia, como se essa criança ficasse faltando. E nessa falta, a criança vai ter dor. Vai ficar impressa nessa criança alguma informação que vai remeter a esse abandono. E aí a gente vai ter essa criança depois, quando a gente precisa deixar com os cuidadores, quando a gente precisa deixar na escola, quando precisa deixar em algum lugar, essa criança entrando no adoecimento porque ela não consegue ficar. Chora desesperadamente e a gente não sabe o que está acontecendo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer, mas essa criança fica num choro. Às vezes a gente deixa na escola, não consegue nem trabalhar porque a escola fica chamando o tempo todo porque a criança não fica na escola. Ferida do abandono, ali que precisa ser curada nessa criança. Que se não cura ali, depois leva para a vida, a gente vai entender o que acontece depois lá na frente. O que é a ferida do abandono? A ferida do abandono, ela é uma das experiências psicológicas mais profundas e impactantes que uma pessoa pode vivenciar, especialmente durante a sua infância. Até porque essa ferida, ela vai nascer na infância, tá? Aqui na frente, na vida adulta, nós só vamos ter resultados dessa ferida, porque essa ferida, ela nasce na infância. É muito difícil para qualquer criança lidar com a sensação de não ser querida, protegida ou importante para figuras afetivas significativas, como genitores ou cuidadores. A criança, a gente fala, nossa, mas só chama atenção, tá fazendo isso para chamar atenção, quer atenção. E tá certo. A criança, tudo que a criança faz, ela quer olhar, ela quer aprovação, ela quer a validação. Então, está sempre chamando atenção. Às vezes a gente está ali com a criança está ali de boa brincando, né? E a gente está ali, mas e a criança de boa brincando. Bastou chegar alguém perto que aquela criança para de brincar na hora e fica, tipo, atormentando. Né? A gente fala, gente, o que está acontecendo com essa criança? Ela está percebendo que a atenção que até então era só dela ali se voltou para aquela pessoa que chegou. Inclusive, crianças gostam de fazer isso quando você entra em vídeo chamada também, né? Inclusive, se você for olhar, tem até gatos fazem isso, né? Se você começa a dar muita atenção pro celular, Gato, gente. o gato quer derrubar o Quem celular da tem tua gato mão. sabe disso. Gato também faz isso. Então a criança ela vai buscar o tempo todo chamar atenção. E quando há um irmãozinho, quando chega um irmãozinho, então aí as consequências ficam ainda pior, porque daí aquela criança que até então já fazia xixi na privada, já fazia todas as suas necessidades, já tinha soltado a chupeta, já tinha deixado a madeira, já estava tomando seu leitinho no copo, parece que volta no tempo, né? A criança volta a fazer xixi na cama, a criança volta a querer na mamadeira de novo, a criança volta a querer chupeta de novo, a criança volta por quê? Porque ela percebe que, opa, peraí, se esse que chegou e a atenção está toda nele e ele tem esse comportamento, então eu tenho que ser igual a ele para que eu possa ter atenção de volta para mim. Aí a gente não sabe o que fazer, né? Principalmente mãe que acabou de sair da primeira viagem.
teve o primeiro filho e chegou o segundo filho, dela fica perdida ali na vida, ela fica, meu pai, o que que eu vou fazer? Não sei o que está acontecendo, né? E então é uma feridinha ali que se a gente não souber lidar com a situação, ela pode começar, né, achar uma terra fértil dentro da criança e uma sementinha de ferida do abandono e começar a se desenvolver ali, né? Essa ferida, ela pode moldar profundamente a forma como a pessoa se vê. Olha só, ela pode mudar profundamente a forma como a pessoa se vê, como a pessoa se relaciona e vive as suas emoções ao longo da vida. Então, vamos pegar essa criança que chegou o irmãozinho ali, e ela começou a se comportar igual o irmãozinho. A gente diz que a criança regride, né? A criança regride. Houve uma regressão no comportamento dessa criança. E aí a gente começa a lidar com essa regressão, reprimindo essa regressão, reprimindo, e envergonhando a criança, porque, por exemplo, se ela parou de fazer xixi na cama, agora ela começou a fazer xixi na cama, a gente começa a envergonhar a criança por causa disso, a gente começa a reprimir, aí vem uma nova informação para o processo psicológico dessa criança. Que informação é essa? Meus pais não me amam, meus pais não me querem, né? Do jeito assim eu não vou conseguir. Assim não vai ter lugar para mim. E então ela começa a entrar num processo de se fechar nela, de se fechar. E aí ela vai se fechando, ela vai se diminuindo, e mais ou menos uns 9, 10 aninhos, essa criança começa a entrar num medo que você não sabe de onde que vem esse medo, e aí depois desse medo vem um pânico, depois desse pânico vem uma depressão infantil. Por quê? Porque essa criança, ela só estava querendo a atenção de volta, e ela não faz isso por mal. Ela faz porque é da natureza do ser, daquela naturezinha que ali aos 2 aninhos e meio começou a se perceber enquanto um sujeitinho que precisava se adaptar no mundo. E em se adaptar no mundo, ter a atenção do pai, isso é necessário. Ter a atenção da mãe, isso é necessário. E eu já falei, né, no nosso encontro passado, que tem um eguinho ali que surge. Esse eguinho, ele é egóico. Ele quer tudo para ele, é tudo dele, é tudo, né? Então, é uma consequência que a gente vai precisar entender, porque se a gente não entende, a gente piora ainda mais a situação. E lembrando que, às vezes, você, com seu olhar adulto, né, vai olhar para a situação e pensar: ah, é só por causa de uma coisinha como essa. E a realidade é que, inclusive, dentro da formação a gente fala bem mais a fundo sobre isso, né? A criança, ela ainda não tem uma estrutura e uma capacidade cognitiva, uma capacidade emocional de conseguir lidar com as complexidades que um adulto consegue. Então, coisas que para um adulto estruturado, né, às vezes nem tão estruturado assim, mas ele consegue lidar, para a criança, aquilo é tudo novo, é tudo um grande desafio, ele está descobrindo como viver nessa vida. Então, muitas vezes a criança ela vai recair sobre um processo que vai ser disfuncional para a vida dela e ela nem sequer consegue perceber isso. Ela só sofre, ela não sabe nem dar nome para o sofrimento dela. Então, a criança, ela ainda está num processo muito, né, de ainda falta de amadurecimento, né? Então, às vezes você como adulto pode ter uma percepção mas se quando a gente vai a fundo na situação, vai a fundo no tratamento e encontra a raiz da situação, muitas vezes vai recair, né, no processo da infância. E aí, como é que a gente sabe que isso de fato gerou resultado, né? De fato era ali porque os sintomas, o sofrimento, os problemas que a pessoa está enfrentando na vida, eles se dissipam e a pessoa consegue viver sem recair mais naquele problema. E é por aí que a gente vai pelo tratamento, né? É levar a pessoa de uma forma eficiente para um lugar onde ela tem a capacidade de gerenciar a si mesma e nunca mais recair naquela situação que trouxe ela para o adoecimento, para o sofrimento, para que ela consiga de fato ser livre, né, na vida, ser de fato quem ela nasceu para ser. Maravilha, Ricardo. Como se manifesta na vida adulta? Então, agora a gente falou bastante da criança, como que essa ferida impacta ali na vida da criança, né, no comportamento. Vamos trazer agora para a vida adulta, para a gente entender na gente isso, para a gente ver na gente essas questões. Quando a pessoa convive com a ferida do abandono, ela manifesta padrões de comportamentos repetitivos e autossabotadores. Repetitivos e autossabotadores. Como?
Medo intenso da solidão ou de ser deixada para trás. A gente traz esse medo para a vida adulta. Por isso que nós somos inseguros, né? Por isso que vem a insegurança. Por isso que a partir da insegurança pode nascer o controle, o querer controlar todas as coisas, o querer controlar tudo, o querer dar conta de tudo, né? Relacionamentos de codependência, onde a pessoa passa a se anular para não ser rejeitada. Esse relacionamento de codependente é quando a gente nem é a pior pessoa da relação, a gente é a vítima. A gente é aquela que recebe esse trato de forma que não é um trato favorável, de forma que esse trato nos denigre, esse trato nos humilha, esse trato nos diminui. Só que nós não conseguimos resolver isso, por quê? Porque se a gente fazer qualquer coisa para resolver isso, na nossa cabeça é que eu vou estragar tudo, e se eu estragar tudo, eu não vou ter, eu vou ficar sem. Então a gente se anula, a gente anula a nossa vontade, a gente anula o ser que a gente é e entra nessa codependência, né? Nós nos tornamos codependente do dependente que se vê maior, então quando ele se vê maior, ele consegue ter um controle maior, porque ele também é inseguro, só que ele sabe controlar. Então, ele nesse controle, ele se sobrepõe sobre a relação e ele precisa diminuir o seu parceiro para ele poder se sentir maior, porque se ele se sente maior, ele tem o controle. E esse que está sendo diminuído se permite diminuir também pela sua insegurança e pelo medo de ser abandonado, de ser deixado. Também necessidade excessiva de aprovação e validação externa. Necessidade, gente. E aí a gente começa a perceber isso nos pequenos comportamentos. Por exemplo, a pessoa coloca uma roupa e precisa da opinião do outro se aquela roupa ficou boa. Ela precisa que o outro valide, não, essa roupa tá ótima, essa roupa tá não sei o quê, essa roupa tá, não, essa roupa não tá bem, essa roupa vai trocar. Só que daí fica uma relação adoecedora de ambos os lados. É um adoecido dependendo do outro adoecido. E aí isso não é gostoso. Viver essa relação não é gostoso. É uma relação de dependência e codependência adoecedora que vai adoecendo cada vez mais. E nisso a pessoa vai se perdendo. Ela vai. Vale ressaltar também que, às vezes, você pode não ter trazido uma ferida, né, da sua infância, um processo onde você teve um relacionamento, você teve referências, né, disfuncionais sobre relacionamentos por parte dos teus pais, familiares, amigos, tios, avós, etc. Porém, pode ser que você se relacionou com uma pessoa que teve. E aí ela vai cobrar você de que você entre no mundinho, no universo dela, né? De cobranças, de dependência, de codependência, de querer que você cobre que você ama. Não é que é prove Me amor, prova, provas de né? amor. Prova de amor, terrível. Só que isso vai tirando a dignidade da pessoa. Ela vai perdendo a própria dignidade. E aí, com o tempo, ela vai achando que é assim mesmo, né? Porque ela vive tanto aquilo, que aquilo se torna a realidade dela e uma realidade normal. Ah, é normal, é assim mesmo. E não é, gente. Tudo aquilo que não traz para a gente uma satisfação pessoal, né? Primeiro em nós, e depois uma satisfação de estar na vida, de estar fazendo o que eu estou fazendo na vida, uma satisfação de estar no meu trabalho, uma satisfação de estar com meus filhos, uma satisfação de estar com os meus amigos, uma satisfação plena. Tudo que foge disso não tá normal, não é normal. A gente precisa entender para a gente resolver isso em nós. Então, como se manifesta na vida adulta, continuando, né? Dificuldades de confiar que causam. É óbvio, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Por quê? Porque se eu sou insegura, eu não confio nem na minha própria sombra, né? Então, aí isso vai causar ciúmes e crises de relacionamento. Ou seja, a pessoa muitas vezes vai presumir que a outra pessoa fez algo, ou tem intenção de fazer algo, ou está pensando em fazer algo, e daqui a pouco essa pessoa, né, que é a pessoa como se manifesta na vida adulta, né? Daqui a pouco ela está pensando no pensamento da outra. Ela está preocupada e sendo consumida, né, por esse processo de ficar
né, com ciúmes, imaginando coisas, aí a pessoa demora mais para chegar em casa porque passou para comprar pão e ela entra em crise e assim por diante. Então, talvez aí tá passando uma historinha na cabeça de vocês, né? Mas essas são as manifestações de um processo mais profundo, né? E isso a gente trabalha dentro da formação em psicanálise. Isso mesmo. Inseguranças e crises emocionais. Essas inseguranças e crises emocionais é nossas mesmo. Ora a gente está com um processo de ansiedade exacerbado, ora a gente está numa sensação down, né, de quase depressão, ora a gente está num estresse terrível. E a hora você tá ali ansiosa, e aí tá insegura, tá com questão de ciúme, aí vai lá e torra todo o limite do cartão de crédito na Renner, na Riachuelo, na Na C&A, C&A. porque quer se sentir bonita, quer se sentir desejada, né? Vai lá, faz o cabelo, e aí tudo é o que? É a expressão, né? Entra naquele processo mais compulsivo, assim, por causa dessa expressão, desses sintomas, da Isso. insegurança, dessas questões inconscientes que ela não está sabendo lidar. Olha, para a gente testar a nós mesmos para saber se a gente tem algum processo de insegurança, basta a gente lembrar se alguém passou pela rua e falou assim: Ah, eu quero falar com você. Só que a pessoa passou, ela não ficou para falar, ela vai falar depois. Aí a gente já entra: Ai, meu Deus, o que será que ela quer falar comigo? Ai, o que será que ela quer? Aí já dá aquela coisa, sabe, dentro da gente, aquele frio aqui, aquela sensação aqui, ó. Vocês já viveram isso? Já passaram por isso? Alguém já teve essa sensação de alguém que queria falar com você e você pensa, meu pai, o que será que essa pessoa quer? Isso é insegurança em nós mesmos. A gente às vezes até tem certeza que a gente não fez nada. Até tem certeza, só que daí a gente bota nós mesmas na incerteza. Nossa, mas será que eu não estou lembrada? Eu fiz alguma coisa? A gente para até para pensar, nossa, mas será que ela passou na rua e eu não vi ela e não cumprimentei ela, por isso que ela quer falar comigo, porque ela ficou chateada? Isso, gente, é necessidade de aprovação, é necessidade de agradar todo mundo. E por que que eu tenho essa necessidade de aprovação, essa necessidade de agradar todo mundo? Porque eu sou insegura. Porque eu sou O insegura. que volta no assunto da aula, né? Exatamente, porque eu tenho uma falta enorme dentro de mim, eu preciso me agarrar a alguma coisa para eu poder, pelo menos, estar me sentindo. E para eu poder agarrar essa coisa, eu tenho que agradar essa coisa para essa coisa ficar aqui, não ir embora daqui, né? Ou agradar, ou diminuir ao extremo para essa pessoa não ter mais para onde ir, porque eu diminuo tanto ela. Eu falo para ela que sem eu ela não vai ser nada. Quem é ela sem mim? Eu que sustento, eu que faço tudo, e aí ela fica nesse medo, eu não posso, a outra, né? Ela fala, eu não posso ir porque eu vou ser o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou me sustentar do quê? Né? Aí fica nessa situação aqui, meia samambaia, né? Grudada na árvore. Então, uma pequena ferida que veio ali, que surgiu ali, que a gente podia ter resolvido, mas se a gente não resolveu, ela traz a gente para a vida adulta nessa questão toda que a gente precisa resolver. Vamos In- entender daqui. Inclusive, inclusive dentro da formação em psicanálise, né, a gente tem essa perspectiva de que para você poder curar o outro, você precisa ter se curado primeiro. Então, tudo isso é trabalhado dentro do aluno também, da aluna, né? Para poder ajudar ela a ela ser uma pessoa bem resolvida na vida, né? Ser uma pessoa com suas questões, né, trabalhadas e para que ela possa de fato gerar transformação na vida do outro, né? Porque de teoria, qualquer um por aí tem teoria. Agora, esse conhecimento aplicado na própria vida, essa prática, essa experiência, isso aí faz toda a diferença. E a gente é muito dessa vertente de que o conhecimento você precisa realmente compreender ele. Por isso que a gente traz muitos exemplos, né, traz um conteúdo assim mais gostoso, com situações reais, Isso. porque isso ilustra para você, né, o que o teu paciente está passando e te ajuda a compreender como levar ele para fora dessa dor. E é a única forma, gente, da gente curar a dor mesmo, curar lá na raiz. A única forma é conhecendo, tendo conhecimento. Essa aula aqui traz para vocês uma ampliação de consciência, uma ampliação de percepção. Quando vocês ampliam a consciência, a percepção de vocês evoluem. Onde? Aqui, ó, na consciência. Então vocês se conectam com a verdade de tudo isso. Então, quando vocês se conectam com essa verdade liberta. É a única forma. Liberta aquilo que eu conheço sobre mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma frase que todo mundo deve já ter
ouvido em algum lugar, né? De fato, a verdade é a única que nos liberta. Então, por isso que a gente traz consciência sobre isso, para você entender. E depois a gente vai ver que não tem culpado, né? Teve uma pergunta aqui para mim: a ferida do abandono, ela pode iniciar no útero? No útero, ela inicia a ferida da rejeição. A do abandono, ela inicia logo depois que nasce. Então, aí a pessoa vai falar: ah, mas se eu tô com uma ferida da rejeição, porque eu fui rejeitada pela minha mãe ou pelo meu pai, então o culpado não sou eu, o culpado é minha mãe, o culpado é meu pai. Não, não é culpado. O pai e a mãe, ele me serviu naquilo que precisava me incomodar na vida, porque era aquilo que me incomodou, que ia me incomodar, que vai me fazer sair do lugar para eu então subir, escalar, evoluir a consciência. Então não tem culpado, tem cooperadores a favor, né? Cooperando a favor, assim como todas as coisas cooperam a favor, né? Eles estão cooperando a favor. Vamos Lembrando, entendendo isso. lembrando que essa perspectiva de culpado, ela sugestiona inconscientemente a pessoa a ela ficar num papel de vítima, e toda vítima, ela é passiva. E como uma vítima passiva, as pessoas não conseguem ser protagonistas da própria vida, elas ficam vítimas de uma situação para o resto da vida, elas ficam presas naquilo. Então, uma perspectiva mais proativa, uma perspectiva onde você é a protagonista da sua vida, onde você tem um controle, ela entra num raciocínio diferente. E é disso que a professora coordenadora está trazendo. É um raciocínio diferente, né, sobre a Isso, situação. exatamente. Dificuldades em manter vínculos afetivos duradouros, né? Comentamos bastante sobre. E vamos aqui então para os comportamentos de fuga. Todo mundo que tem ferida na vida, e seja a ferida do abandono, que é a que a gente está tratando, ou qualquer outra ferida, a gente vai ter um comportamento de fuga. Por quê? Porque eu vou ter dificuldade em lidar com aquilo que está dentro de mim. Então, eu vou fugir daquilo e eu vou fugir para fora. Né? Então, acontece as fugas na autossabotagem, e a autossabotagem entra a procrastinação, que eu vi que alguém perguntou aqui sobre procrastinação, se a procrastinação tem relação com ferida, sim, tem relação, então entra a autossabotagem, entra vícios e compulsões. Ou seja, se você não sabe como sair da procrastinação, trabalhando e tratando essas situações na raiz, você vai conseguir se desvencilhar desse processo que está bloqueando você de avançar na vida. Exatamente, não adianta a gente ir lá no coach e o coach dá pra gente uma receita prática de que eu posso fazer para sair da procrastinação. Porque daí ele vai falar: olha, você faz uma agendinha assim, 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 daí você vai colocando um X lá naquela parte que você já fez, aí você vai separar essa para você fazer num dia, ou essa para você fazer numa semana, essa para você fazer no mês, nananana. Você até fala: nossa, que legal esse negócio, eu vou fazer esse negócio. Não sei se vocês já fizeram isso. Você vai ver que no começo você até consegue fazer, só que depois você não anda, não vai para frente. Por quê? Porque não é só aqui fora, não é só na tópica, não é só achar que mudando o meu comportamento em relação àquilo que eu preciso fazer e não consigo fazer vai resolver. Não é mudar o comportamento, é mudar a mente, é mudar a consciência. Se a gente não muda a mente, o GPS está aqui, ó, está programado aqui dentro. Se eu não mudo a mente, que é o GPS programado, toda ação minha, para onde eu andar, eu vou ficar girando em círculo. Ficar girando em círculo. Eu vou precisar modificar a informação interna. Não é mudar o comportamento fora, é mudar o programa interno, e o programa interno ele vai direcionar o novo comportamento fora, né? Também tem isolamento. O que é isolamento? Quando a pessoa ela já tentou de tudo na vida e ela percebe que ela não conseguiu, que não tem mais do que ela possa fazer, se ela não vai de fato buscar, porque ela pode parar para pensar e falar: não, não é possível, alguma coisa tem para fazer. Se ela não entra nesse pé de entender que há algo além, então ela se deprime, ela se afunda, ela se isola, ela se fecha e ela então fica ali só esperando, né, a vida passar para então ela ser levada daqui. Isso quando ela mesma não tenta por si só esse processo, né? Então, a gente precisa entender: opa, peraí, eu estou me sabotando demais, eu estou é,
conseguir um relacionamento legal, uma pessoa que gosta de mim, uma pessoa que me respeita, mas eu não consigo gostar dessa pessoa. Ah, eu não sei, qualquer coisinha que essa pessoa faz me irrita. Eu tô querendo brigar, tô querendo discutir, eu não tô dando conta de. E eu tô falando de uma realidade clínica, gente. Eu atendi uma pessoa assim. A pessoa, ela tinha um processo grande, né, de sabotagem interna, que ela não conseguia ficar no relacionamento. A pessoa fazia de tudo por ela, mas ela sabotava o processo, ela não dava conta de ficar na relação, por quê? Porque ela tinha um padrão interno, e esse padrão interno estava relacionado com uma ferida de abuso que ela teve na infância, e essa ferida estava dirigindo a vida dela dentro dos relacionamentos. E todo relacionamento que vinha, ela tinha a mesma sensação, a mesma sensação. Então, precisou demorar um monte na vida para ela perceber. Deve ter alguma coisa errada, eu não consigo ficar na relação. A pessoa é até uma boa pessoa, mas eu não consigo ficar na relação. O que está acontecendo? Aí ela veio buscar ajuda, ela foi entender. A gente vai se sabotar, ou a gente vai depois, né, para os vícios e compulsões. Vício em qualquer coisa que você possa imaginar. Vício em álcool, vício em droga, vício em compras, né? Compulsões alimentares, compulsões sexual, compulsões de várias vertentes. A gente fica fugindo, por quê? Porque a gente não sabe qual é o caminho de encontro com a gente mesmo. E aí a gente pensa que são estes caminhos. A gente pensa que são, só que não são. Quanto mais distante eu vou de mim mesma, mais eu me denigro na vida, mais eu me perco na vida, mais eu me acabo na vida, mais eu adoeço na vida. O caminho da vida nunca é de adoecimento. O adoecimento está vindo porque a vida está falando comigo que ali não é o meu caminho. Então eu preciso parar e falar: minha filha, fale para mim então qual que é o meu caminho, que agora eu estou pronta. Então a vida começa a nos mostrar. Quando a gente começa a ter esse pequeno insight, opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso entender o que está de errado. Aí você sai na rua, na livraria ali, parece um livro com tema que você precisa daquele tema, a vida põe na sua frente. E aí você acaba indo cair dentro de um grupo para assistir uma aula que a vida coloca bem na sua frente para te dar algumas direções que você está precisando. Você entra em contato aí numa tal de faculdade da alma que você viu lá no seu Instagram, você fala, nossa, esse negócio deve ser interessante. Deixa eu chamar essa pessoa aqui para saber. Aí tá lá uma das meninas que atende vocês com todo carinho, né? Que as meninas aqui, elas são maravilhosas, atendem a gente com todo o amor. E aí é a vida te dando aquilo que você precisa, é a vida te dando aquilo que você falou, por favor, uma luz, eu não aguento mais o jeito que eu tô vivendo, me ajuda, né? E a vida só precisa disso, a vida precisa de um movimento nosso em desejo de andar na direção da vida, de seguir a vida. Então a vida vai nos dar aquilo que a gente precisa. É o que a moça que eu falei para vocês no começo da aula, que a gente tem o podcast dela logo mais, falou. Ela falou: não, foi Deus que colocou vocês aqui na minha frente. E quando você chegou aqui na minha frente, que eu vi, eu senti que isso era a resposta que eu estava buscando. Tinha dinheiro? Não. Não tinha, porque a bicha estava dormindo no chão, não tinha dinheiro para nada. Ela fez um acordo muito louco para ela poder começar a estudar, e ela começou a estudar, e ela falou que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Então, a vida, ela vai nos dar aquilo que a gente precisa. E muitas de vocês entenderam isso, né? Muitos de vocês que estão aqui, vocês têm certeza disso, que é a vida dando aquilo que a gente precisa. Então, a vida vai dar. E quando a vida dá, a gente precisa atender ao que a vida está nos falando, atender o que a vida está nos mostrando, porque a vida quer que a gente saia das nossas feridas, a vida quer que a gente saia das nossas dores, a vida quer nos dar vida, a vida quer que a gente viva, né? A Lê levantou a mãozinha, você quer falar, Lê? Eu achei curioso essa hora que você disse que, porque daí de repente aparece uma faculdade que a gente entra e a gente encontra, né, as pessoas. Comigo foi exatamente assim. Faz uns 3, 4 anos que eu venho buscando um curso que fale comigo, que converse comigo. Fiz um monte de cursinhos curtos assim e tal. Aí eu me lembro que um dia antes de dormir, eu estava fazendo a minha oração aqui e falava assim, gente, Deus, coloca no meu caminho um curso que vai me abrir a mente, a consciência, né? Que, sabe, que mexa comigo, que eu me entenda melhor, enfim. No outro dia, juro por Deus, gente, no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu não tinha conhecimento de vocês. Eu fazendo meu café, eu olhando o Instagram, quando eu abri o Instagram, apareceu de cara, Faculdade da Alma.
Sabe quando você dá um arrepio assim? Eu falei, que é isso, né? Quando eu abri, eu falei, achei, é aqui que eu vou ficar. E fiquei. Uau, que gostoso! Que gostoso. Eu sei disso porque vocês contam pra gente, os alunos contam, eles falam pra gente que eles estavam lá na dor, do desespero, chorando, gente. Tem gente que fala: olha, eu tava lá chorando, eu falei pra Deus que eu não queria mais viver, que eu não tinha mais sentido pra mim, que a vida não me valia mais nada, que não tinha mais. Se Deus tivesse um propósito pra vida, para minha vida, que era pra ele me mostrar, porque eu não queria mais viver. Daí a pessoa fala. Aí eu pego meu celular, tá lá. Né? É porque a gente está a serviço, né? A Faculdade da Alma está a serviço da vida, né? Estamos servindo a vida, estamos aqui servindo a vida e estamos conseguindo levar esse serviço para todo o Brasil e já estamos em 7 países fora do Brasil e eu estou muito feliz com esse movimento e a gente vai através de vocês também, porque cada um de vocês que se forma aqui na Faculdade da Alma e se prontifica a atender vidas, eu tenho alunos que atendem pessoas fora do Brasil em vários lugares, né? Nós conseguimos, né, nessa grande família, alcançar o mundo, né? E levar a vida para o mundo. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Gratidão, Lê. Que bom que você atendeu, Lê. Gratidão. Seguindo aqui, então. Consequências emocionais. A ferida do abandono gera uma dor silenciosa que costuma se manifestar como baixa estima, gente. Aquela pessoa assim que não acredita em você, não confia em você, precisa ficar se mudando inteira para achar que vai agradar, né? Muda rosto, muda boca, muda olho, muda cabelo, muda tudo, né? Michael Jackson mudou até a cor do corpo. Muda tudo porque não está satisfeito em si, não está feliz consigo, tem uma estima deficiente. Por quê? Porque lá atrás, ela foi humilhada. Lá atrás, ela foi abandonada, né? Lá atrás, ela não recebeu. E eu digo lá atrás, gente, porque é na criança que a gente aprende a ser adulto. É na criança que a gente pega todo o material de construção que a gente precisa para a nossa vida adulta. Então, do jeito que veio lá na infância, é como vai ser aqui. Se faltou lá na infância, vai estar faltando aqui, por isso que a gente vai ficar nas dependências aqui, por quê? Porque tem uma falta e eu preciso suprir, preencher essa falta, porque eu não dou conta de ver com esse vazio interno dentro de mim. Vai ter ansiedade de separação, que é a angústia diante da ideia de rompimentos. A pessoa, ela entra em pânico se tem qualquer ideia de rompimento. Se ela sonha que a pessoa foi embora no dia seguinte, ela não deixa a pessoa sair da cama, porque ela agarra e ela entra nesse medo, nesse desesperador, né? Da solidão, do abandono, de ficar sozinha, de ficar só, de ser abandonada. Aqui, na ansiedade da separação, na infância, a gente é aquela criança que gruda na nossa perna, na porta da escola e não desgruda por nada. Parece aquela criança que pesa 20 quilos, agora está pesando 60, que a gente sente um peso, aquela coisa que gruda assim, que não tem jeito. A criança que sofre da ferida do abandono, ela passa uma grande angústia diante da ansiedade de separação. Chorou na escola uma semana, a criança, depois de uma semana, ainda continua chorando, ela tá com uma ferida. Tá com uma ferida. E aí a vida ela é incrível, gente. A vida ela vai ainda, né? É aquilo, ela traz uma prova pra gente. Se a gente não passa naquela prova, ela aumenta a prova. Aí a prova fica ainda mais forte. Que de repente essa criança aqui que tem um problema, né? Ela já tem uma ferida da separação interna dentro dela, já ficou na escola chorando, e aí na hora de buscar, o trem passa. E a mulher tem que ficar do lado de lá esperando o trem passar, e a hora já está passando, todas as crianças já estão indo embora na escola, e ela aqui o trem passando e a criança lá reafirmando a ferida do abandono de novo, né? Sentindo essa ferida do abandono. Quando a mãe chega, a criança já está encolhidinha lá, feito um embriãozinho na porta da escola, chorando em dor, achando que essa mãe não vai, que essa mãe não vai aparecer. Então, é uma ferida que a vida está trazendo, porque a vida precisa me incomodar tanto, porque eu preciso despertar. E se eu começo a ter consciência de mim mesma, porque eu começo a ter consciência de mim, consciência já estabelecida de mim, em torno dos 18 anos, né? Que é no primeiro momento onde a personalidade ela precisa se manifestar, que a pessoa precisa encontrar sua identidade.
em torno ali dos 18 aninhos. Se a pessoa ali mesmo, né, a própria pessoa, não é mais a família, porque a família pode entender que tem uma ferida e levar essa criança para uma terapia, que essa criança já vai se resolver mais na vida. Mas se ela não entende, ali com 18 anos a gente já pode perceber, opa, peraí, eu tenho paciente, gente, que ele fez 18 anos agora, mas ele percebeu isso antes e veio para terapia. Não é só um, eu tenho vários pacientes que por si falam, mãe, eu preciso de terapia. Eles entendem que eles precisam de terapia, eles vêm, eles se encontram na vida. Mas tem quem não encontra, tem quem vai para a vida e precisa ir, né? Precisa trabalhar, precisa se relacionar, precisa. E aí no trabalho, gente, vai ser terrível. A gente vai dar a vida para o trabalho. Eu falava isso na aula essa semana. A gente vai dar a vida para o trabalho, mas a gente não vai ser reconhecido, a gente não vai ser validado. Aí a gente ainda vai ser criticado. A gente vai ser aquela pessoa mais criticada do lugar onde a gente trabalha. Parece assim que em nenhum lugar a gente se sente pertencente. A gente vai se sentir um peixe fora d'água em tudo quanto é lugar, porque as pessoas com quem a gente vai conviver vai garantir que a gente tem essa sensação de se sentir inadequado, de se sentir errado, de se sentir injustiçado. Por quê? Porque a vida ela vai usar quem está perto de nós mesmo para nos mostrar que a gente precisa despertar, que a gente precisa acordar, né? E aí a gente vai ter essas sensações. Desamparo aprendido, né? Que é a sensação de que nada pode ser feito para mudar sua condição. Você vai chegar no momento que você não tem que possa ser feito, não. Aí você vai continuar indo para o trabalho, só que daí você é aquela pessoa triste, fechada no trabalho, oprimida, deprimida, né, no trabalho, mas você vai porque precisa ter o salário, por quê? Porque as suas contas não quer saber se você está deprimida, elas não estão nem aí, elas vão vir independente, né? E aí você vai tendo essa questão, né, do desamparo aprendido, porque você aprende que não tem mais o que você possa fazer, não tem mais que você possa dar jeito, que vai melhorar, né? Você acaba se sabe aquele sapo que fica dentro do caldeirão e ele fica acostumando com a água ali e aí ele acaba morrendo ali porque ele não pula mais, né? A gente vai tendo essa sensação. Claro que todas vocês que estão aqui pularam do caldeirão. Pularam do caldeirão porque vocês falaram: não, tem alguma coisa diferente nessa vida e eu não vim aqui só para que eu vivi até agora. Deve ter algo mais e eu quero esse algo mais. Né? A gente é essas pessoas que despertou, que acordou, que ativou essa consciência interna dentro de nós de não mais conformidade com tudo aquilo, né? E De não ó, se conformar mais. e quem entra na formação de psicanálise normalmente tem uma história de superação, de desafio. O pessoal tem cada história extraordinária que dá para fazer muitos e muitos filmes de Netflix. Ai, dá, Séries gente. mexicanas, Série. novela. Ai, dá para fazer, com certeza. Demais sintomas. Ansiedade causada pela necessidade de controle, né? Porque a gente vai querer ter controle de tudo, então a gente vai ser aquela pessoa tomada pela ansiedade que a gente não vai descansar nem enquanto a gente dormir, né? Que a gente vai até fechar o olho, mas a mente vai aquela coisa toda, né? Essa ansiedade. Inclusive, às vezes pode até ter um comportamento ali, esse controle, né? Pode fazer mal para as pessoas que estão em volta e essa pessoa muitas vezes nem percebe que está fazendo mal, né? Ele vai causar, gente, aquilo que a gente costumeiramente ouve falar só em ambiente de trabalho, né? Que é aquele fator do burnout, né? Vai causar um burnout aqui, ó, por ansiedade, por essa necessidade de controle, você ficar nessa ansiedade, porque você fica o tempo todo pensando em como você tem que controlar e como você tem que controlar, e isso te leva para essa questão, né? E ainda dentro daquela vertente dos ciúmes ali, esse controle, né? Controle do relacionamento, controle dos filhos, acaba passando até alguns comportamentos mais para a vertente narcisista e que acaba que a gente É, tem, por exemplo, relatos de alunos que os familiares dizem, nossa, fulana ficou muito diferente depois que entrou na formação. Ela é filho falando, elogiando a mãe, dizendo que a mãe melhorou muito depois da formação. esposo falando de Marido esposo. o marido dizendo que é outra mulher agora, porque agora ela se compreende, ela é uma melhor parceira, enfim, Tá ouvindo mais, né? vários benefícios ali que a família relata também.
Depressão, pela constatação de que nada do que faz é favorável e não encontra segurança no que busca. Automutilação, isso daqui tem também, não é só coisa de criança, né? É adolescente, porque isso é muito comum no meio adolescente, né? A automutilação, como meio de aliviar a dor maior pela identificação, como o abandono, né? Que a gente está trazendo. Então, como que essa automutilação acontece na vida adulta? A gente arranca cabelo, a gente arranca a beiradinha da boca pro lado de dentro. A gente vê uma marquinha do mosquitinho que picou e tem ali uma casquinha, daí a gente arranca a casquinha, daí aquele processo vai ficar sangrando, né? A gente se automutila de alguma maneira em nós, no nosso corpo, e de certa forma esse processo de automutilação traz uma falsa sensação de alívio momentâneo, e aí toda vez você continua, você continua, você continua. Então a pessoa recorre a compulsões viciosas na tentativa de preencher o vazio interno. Seguindo, caminho para a cura. Vamos entender então qual que é o caminho para a cura aqui. E vocês já entenderam, né, que o caminho para a cura, eu já falei no começo, é ganhar consciência, é entender isso tudo, é entender por que que isso tudo está vindo para a gente, né? E o processo terapêutico super ajuda, formar em psicanálise também ajuda, porque ajuda a gente muito mais, porque daí é a gente com a gente mesmo, né? Não é a gente tendo que esperar de alguém, é a gente buscando por nós, escavando por nós. Caminho para a cura. Essa ferida pode ser curada especialmente quando a pessoa busca autoconhecimento. Na jornada de estudo da psicanálise clínica, a pessoa pode identificar as origens inconscientes da ferida, do abandono e ressignificar experiências traumáticas antigas que estão escondidas no seu inconsciente. A pessoa entende que agora pode dar a si cuidado que lhe faltou na infância. A ferida do abandono, embora dolorosa, olha, ressignificação, o que é ressignificar? É dar um novo significado, é dar um novo sentido, uma nova compreensão para aquilo que estava, né, ferindo. A ferida do abandono, embora dolorosa, pode se transformar em força e sabedoria. Ao ser acolhida com compaixão, torna-se um portal de reconexão consigo mesmo e com o outro. Muitos que a superam desenvolvem uma capacidade profunda de empatia. Eliane, mas eu não entendi até agora. Como que eu supero essa ferida? Eu entendo, não foi culpa de ninguém, não foi culpa do meu pai, da minha mãe, de todas as pessoas que eu me relacionei na infância. Foi o que eu precisava, porque isso iria me incomodar, isso iria me trazer para um lugar onde eu ia poder aprender de mim e despertar em mim. Eu entendo isso, E é né? claro que dentro da formação, cada possibilidade de situações que vão acontecendo são trabalhadas uma a uma. Então, vocês vão conseguir aprofundar bastante, trazer muita consciência sobre o que acontece, como acontece, de onde estão vindo, né, os sintomas que você percebe hoje, as travas, os bloqueios na vida, essas sensações, dificuldade de relacionamento, medo de traição, os medos que você tem na vida. Então, você vai conseguir rastrear isso até a raiz. Muitos que a superam desenvolvem uma capacidade profunda de empatia. Empatia é olhar para o outro não mais com julgamento, é olhar para o outro com gratidão. Serviu a minha vida, sou grata. Escuta e presença amorosa, habilidades preciosas, especialmente para quem escolhe a trilha da psicanálise e do cuidado emocional psicanálise, se analisar internamente de maneira compreensiva, de maneira psicológica consciente. A dor é inevitável, mas se manter no sofrimento é opcional. Vai doer, enquanto a gente está inconsciente, a gente vai doer. Mas é a dor que vai me levar para eu sair dela. É a dor que me leva para eu sair da dor. Se a dor não dói, eu não entendo que tem uma coisa ali que eu preciso resolver. Então, a dor é inevitável, mas se manter no sofrimento é opcional. Nós aqui escolhemos não nos manter mais no sofrimento. Curar a ferida do abandono não significa esquecer o que viveu, mas sim transformar a dor em consciência e o vazio que veio até aqui em presença que você mesma fará em ti a partir de agora. Opa, minha criança tá abandonada? Não tá mais. Criança, olha, cheguei, eu tô aqui para você. Nós vamos ficar juntinhas agora a partir de agora, né? Ricardo, agora eu quero que você coloque para mim um videozinho de 40 segundos, tá? Que eu quero mostrar para vocês. O que que uma dor não curada faz com a gente. Veja o que acontece nesse experimento. Pulgas são colocadas dentro de um pote com a tampa fechada.
Durante 3 dias, elas tentam pular, mas sempre atingem o limite imposto pela tampa. Quando o pote finalmente é aberto, algo surpreendente acontece. Elas não pulam mais alto do que o limite que foram experimentado. Esse comportamento aprendido por conta da limitação permanece pelo resto de suas vidas. E o mais impressionante é que quando essas pulgas se reproduzem, a sua prole também herda essa limitação, sem nunca ultrapassar o limite definido, mesmo sem ter conhecido a tampa. Essa é uma analogia poderosa de como funciona um trauma geracional. Limites invisíveis impostos pelo passado podem se perpetuar de geração em geração. É uma experiência real, científica, tá? Eles colocam as pulgazinhas ali dentro de um pote, botam uma tampa, por 3 dias as bichinhas ficam ali pulando e chega até a tampa, pula e chega até a tampa. E aí, isso vai limitando as pulgas, vai limitando. Depois de 3 dias, a tampa é tirada, mas as pulgas não ultrapassam aquilo que limitou. E o pior disso, quando as pulgas se reproduzem, as pulguinhas que vêm continuam no mesmo padrão limitante, no mesmo padrão limitante. E uma ferida emocional que limita a nossa vida, ela não limita só a nossa vida. Ela pode limitar a vida da nossa família, por quê? Porque nós estamos vendo nessa limitação. E é aquilo que eu digo para vocês, a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Se a gente tem uma limitação em nós, é essa limitação que a gente vai dar para os nossos filhos. Então, quando a gente tira as limitações que está em nós, nós damos a oportunidade para os nossos filhos também de não terem mais aquilo que veio de nós de maneira limitada. Eles têm agora também a oportunidade de ir além. Então, para a gente ressignificar a nossa criança, curar a nossa criança, vocês vão agora fechar os olhos. Fechem os olhos. Vamos olhar para dentro de nós agora. A gente precisa olhar lá para a nossa criança que está dentro de nós, ali naquele cantinho escuro dentro de nós. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Respire fundo. Respira fundo. Expire e relaxa. Isso. Respira fundo e relaxa. Lembra de toda essa conversa que nós tivemos, de tudo que você escutou, de tudo que fez sentido para você. Entendendo que está tudo bem, não tem culpados, foi como foi. Respira fundo. Respira, sente o teu corpo, sente o que está sentindo, ouça o que está ouvindo, escuta a minha voz, se conecta com a minha voz. Isso. Relaxa a mente, os pensamentos. Talvez você esteja pensando, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida, Eliane. Tá tudo bem, está tudo bem. Eu não preciso saber, mas de uma coisa eu sei. O que aconteceu precisou acontecer para que você pudesse estar aqui hoje. E você chegou aqui, e você está aqui. Então, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Relaxa os ombros, solte as tensões dos ombros, ombro direito, ombro esquerdo, relaxa. A tensão da nuca, solte a tensão da nuca. Relaxa, solte essa rigidez, pode soltar agora. Agora você pode soltar, agora você está bem, agora você está segura. Relaxa, relaxa. Isso mesmo. Quando eu pedi para você fechar os olhos e olhar para dentro de você, porque você precisava encontrar a sua criança, aí dentro desse canto escuro de você, a gente vai fazer isso agora. Olha aí dentro desse canto escuro seu. Olha a tua criança encolhidinha, enroladinha, assustada, chorando com medo, abandonada aí, nesse canto escuro. Olha para sua criança. Chega perto dela agora. Toque o queixinho dela. Diz para ela, minha criança, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Talvez ela não queira levantar a cabeça para olhar para você. E está tudo bem. Foi muito tempo dela escondida aí nesse cantinho triste, esperando ser resgatada. Você pode resgatar sua criança agora. Mesmo ela com a cabecinha abaixada, diz para ela, eu sei o que você sentiu, eu sei o que você viveu, eu sei o que você passou, eu sei que não foi fácil, eu sei que não foi fácil, mas agora vai ficar tudo bem.
Agora eu sei, agora eu entendi, agora eu sei por que que a gente precisou viver o que a gente viveu. Está tudo bem, minha criança, está tudo bem. Agora eu vou cuidar de você. Agora eu vou te amparar. Eu estou aqui para te resgatar. Eu vou te levar para um outro lugar. Eu vou te levar para o meu coração, onde eu vou ficar cuidando de você o tempo todo. Imagina a tua criança levantando a cabecinha bem devagarinho, com o olhar assim, querendo erguer para cima para te ver. E ela consegue. Ela olha para cima, ela olha para você, ela olha para os teus olhos. E você vê uma alegria no olho da tua criança agora. Aquela alegria que ela sempre buscou, aquela alegria de ser acolhida, de ser amada, de não ser mais rejeitada, de não ser mais abandonada. Ela está feliz agora. E ela gruda no seu pescoço, ela te abraça. Ela te abraça, porque tanto tempo ali esperando e agora esse encontro pode acontecer. Esse encontro de você com a sua criança. Abraça essa criança. Abraça essa criança. Ame essa criança, deixa ela sentir o seu calor agora. Deixa ela sentir o seu peito quente. Isso. Abraça essa criança. Diz para essa criança agora: ninguém mais vai nos separar. Vamos estar juntos por toda a vida. Eu vou cuidar de você, te amar, te dar carinho, te dar afeto, acreditar em você. E você pode confiar em mim. Você pode confiar que eu sempre vou estar aqui para você. Isso. À medida que você abraça essa criança de maneira gostosa, você vai percebendo que ela vai plasmando o teu corpo e entrando dentro do seu peito, encontrando um lugar quentinho e iluminado aí dentro do teu coração. E ela está feliz, ela corre como se estivesse correndo ao vento dentro do teu peito, feliz da vida, comemorando o resgate. E você sente essa alegria dentro de você. A alegria da criança feliz dentro de você se faz em você agora. E é comandado que essa alegria tome cada célula do teu corpo e você sente essa alegria agora, transbordando a partir de você. É como se você pudesse correr agora no vento, com os braços abertos, sentindo o vento soprar no teu rosto, chacoalhando o teu cabelo. Porque a alegria se faz em você agora, uma alegria confiante, uma alegria de certeza, uma alegria de que você pode, você consegue romper na vida, porque agora você sente que você pode. Porque a tua criança está aqui, ó, prontinha, feliz e resgatada dentro de você. Amada, amada e não mais abandonada. Respira fundo e sente essa alegria. Isso. Assim é. Sua criança está resgatada e você está feliz e plena. Vocês estão bem agora. E a partir de agora vão ficar bem. Muito bem. Cada vez melhor. Assim é. Grata. Está feito. Está feito. Está feito. Muito bem. Pode abrir os olhos aqui agora. Voltar para mim. Podem voltar para mim, meninas. Eu acho que eu consegui fazer em 5 minutos, não sei. Eu acho que foi. Como que vocês estão? Estão bem aí? Estão bem? Estão firmes? Cadê vocês? Ah, chorou. Eu também, gente. É muito gostoso resgatar a nossa criança. A gente volta a ser criança, mas uma criança agora consciente. Vai ter hora que a gente precisa chamar a nossa criança e falar: criança, agora é com você. Aí vai ter hora que a gente vai falar: criança, agora deixa que é adulta. Deixa que é a minha vez agora. E aí a gente vai seguir firme com a nossa criança para a vida. Seguir firme com a nossa criança curada. Vocês vão sentir essa diferença em vocês. Vocês vão sentir em vocês, na vida de vocês, na segurança que vocês vão ter na vida a partir de agora, tá? E é só o começo. É só o É só o começo. começo. Dentro da plataforma, a gente tem um módulo chamado Farmácia da Alma. Nesse módulo, tem muitas técnicas relacionadas a essa para a gente curar todas as questões da nossa vida, todas as dores da nossa alma, né? Está lá dentro para a gente. Eu sei que a gente tem bastante alunas aqui, mas a gente também tem bastante que não são alunas ainda
Então, ó, meu convite é formação certificada e credenciada para vocês curar a vida de vocês e curar a vida do outro. Você pode sair da sua dor e ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. A psicanálise é um curso que te forma de dentro para fora. Condição especial, hoje, para vocês que estão aqui, eu liberei um bônus, né? Promoção de descontos exclusivos para mães, mulheres durante o mês de maio. Você nasceu para florescer e mais, servir, que é o que a gente está fazendo e vai continuar fazendo. E eu espero encontrar vocês dentro da formação em psicanálise para a gente continuar cada vez mais juntinhos nessa grande família. Então, ó, gratidão. A gente se vê então na semana que vem. Beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau, gente!